Vocês, qual que é a chave, né, do sucesso de uma rotina de sono? Né? A chave, gente, é sempre a mãe, né? Ou o cuidador principal, né? Se não tiver mãe, o pai, o avó, né? Ou a babá, na verdade. Mas a chave do sucesso de qualquer rotina, de qualquer estabelecimento de rotina, é a família, é a disponibilidade emocional dessa família, dessa mãe, desse pai, desse cuidador. Né? Então é importante que a gente entenda essa estabilidade emocional, nessa disponibilidade emocional, com uma pessoa pronta, né? Uma pessoa ali disponível para atender as necessidades do bebê, né? E com um nível de equilíbrio emocional, né? Que consiga de fato atender as necessidades sem entrar na onda do bebê, né? Porque o que o bebê faz que a gente, o que acontece com a gente quando o bebê começa a ficar irritado? A gente começa a ficar desesperado, a gente começa a ficar sem saber o que vai fazer também, e aí a gente acaba entrando na onda do bebê. E quando você entra na onda do bebê, acabou, você perde completamente o domínio da situação, né? Você se desequilibrou junto com o bebezinho, só que ele está aprendendo. E você já é um adulto, né? Que deveria já ter essa estabilidade emocional para cuidar do bebê. E aí isso vai desandando e não tem jeito. Quando eu falo de disponibilidade emocional para vocês, eu falo de atender todas as necessidades do bebê, de conseguir parar para identificar o que o seu bebê está precisando naquele momento, de fato, analisar a situação. Se coloque fora da situação um pouquinho e analise, olhando de cima aquele cenário, o que está acontecendo naquele momento, para que você consiga tomar a atitude mais específica, mais ideal para aquele momento. Então, analisando de fora, olhando a situação, né, de cima, você consegue, de fato, ter uma sensibilidade maior para saber o que o bebê está precisando, saber o que ele está querendo e conseguir ajustar naquele momento as necessidades do bebê, né, com as vontades, o que é totalmente diferente. Nós não vamos atender todas as vontades dos bebês, nem dos nossos filhos em nenhuma faixa etária. Atender todas as vontades, não. Nós vamos atender todas as necessidades e algumas vontades, porque ninguém é de ferro, né? Mas a ideia aqui é a gente atender as necessidades do bebê, né? E o resto que a gente der para eles não é porque estão brigando, é porque eles, de fato, precisam também de afeto, de carinho, de amor, e a gente também. Essa troca é muito gostosa, mas não dá para fazer tudo que uma criança, que um bebê, né? Ou que uma outra pessoa, que um adulto também queira. Quanto mais você fala sim para alguém, você está falando não para você. Então é preciso que a gente entenda essa disponibilidade, como estar ali pronto para atender, porém sabendo diferenciar o que é necessidade, o que é vontade, tá? Quando vocês acham que já tentaram de tudo, que já fizeram tudo que vocês podiam fazer, qual que é a situação, qual que é a sensação que sobra aí e qual que é o recurso que sobra para vocês? O que tem depois disso? Depois que você acha que não consegue fazer mais nada? É parar, né, gente? O primeiro ponto é você parar e analisar o que foi feito. Se você, de fato, seguiu já um acompanhamento e você tentou tudo que você podia, e você não obteve resultado em nada, e você está exausta com o processo de tentativa, tá? Não é exausta só por estar com noites em claro. É exausta, de fato, por ter tentado todos os processos, por ter tentado de verdade executar todas as recomendações que determinada consultoria fez com você, ou executar todas as recomendações que você leu em algum lugar. Tudo isso, quando a mãe chega, né? Quando a família, o pai que também é disponível emocionalmente, chega no nível de exaustão por tentativa num processo onde não está funcionando, onde não está fluindo, a gente tem dois caminhos, né? O primeiro caminho é sim, você pode dar uma pausa nisso, você pode tirar uma mini férias dessa situação, dessa tentativa, que é inclusive fundamental para que você coloque as ideias no lugar, para que você pare, analise o que foi feito e descanse. Aproveite para descansar dessa rotina, porque estabelecer rotina é cansativo, até que a rotina se estabeleça. Não esqueça essa frase. Toda vez que você for criar uma rotina, ela é cansativa, até que a rotina se estabeleça, porque depois tudo é mais fácil. Então não é fácil mesmo você começar uma mudança de hábito na casa, né? Principalmente com o bebê. Mas ela é fundamental para a qualidade de vida posterior. Pensar no longo prazo, não pensar só no momento. Né? Então, estou falando para vocês, se vocês chegaram nesse nível de exaustão, de tentativas do processo, idealmente, né, se for da sua vontade, para um pouquinho, dá uma descansada, tira uma semana aí de folga dessa tentativa, lembrando que, se você estava tendo algum avanço e você parar uma semana, podem regredir os avanços. Mas eu estou falando aqui para aquelas pessoas que já tentaram de tudo e nada resolve, e nada funciona. Você tentou, não está rolando, para um tempinho, descansa, uma semana, 5 dias,
o tempo que você achar necessário, mas sem períodos prolongados, um mês. Não dá para descansar um mês de uma rotina, né? Então, parem, se organizem e comecem de novo depois de uma semana, depois que vocês analisaram onde estavam os erros, o que estava acontecendo, se de fato foi tentado tudo, se você de fato conseguiu encontrar os pontos aonde estavam, né, os erros do processo de vocês. Né? Se vocês conseguirem identificar as necessidades do bebê de vocês, as necessidades das crianças. Eles têm necessidades, mas eles às vezes não sabem explicar para a gente quais são. E nós precisamos identificar para que a gente não deixe faltar nada que seja necessário para eles e, ao mesmo tempo, a gente não tire a nossa, o nosso limite, né? O nosso cansaço físico e mental, que a gente sabe que acontece muito em qualquer privação de sono. A pessoa, né, o cuidador, a mãe, o pai, fica extremamente exausto mesmo, não consegue raciocinar bem no dia seguinte. Então, primeiro ponto que vocês podem fazer, se nada estiver dando certo e vocês, de fato, fizeram um processo intensivo de tentar, de fato, resolver o problema do sono, estabelecer a rotina e não funcionou nada, tá? Vocês podem tirar aí um tempinho para que vocês se restabeleçam emocionalmente e tomem um novo fôlego. E também parem e pensem tudo que vocês podem modificar nesse processo. Se a técnica não está legal para vocês, se está muito sacrificante para vocês, para o bebê de vocês, isso é o mais importante, tá?